Mais uma vez, o Ocidente vem mostrando uma grande preocupação com relação ao rumo que muitos países africanos vêm tomando. O que está acontecendo agora é que o presidente queniano, William Ruto, desencadeou mais uma vez uma tensão com o Ocidente, particularmente os Estados Unidos da América, depois que ele realizou uma visita à China, onde ele deu um discurso, só que dentro desse discurso deu uma mensagem que incomodou assim aquilo que é a maior potência do mundo, os Estados Unidos da América. Seja muito bem-vindo a este vídeo, se inscreva neste canal, deixa seu like e no finalzinho do vídeo não esqueça de deixar aquilo que é a sua opinião com relação a esta situação que está a acontecer. O que realmente o presidente queniano desencadeou desta vez? Olha, ele esteve na China, onde deu um discurso, só que dentro desse discurso acabou falando que, ou seja, criticou aquilo que é o modelo global existente, considerando que este modelo que existe de impor regra a outros países é desatualizado e disfuncional. Por isso que ele está na China para fortalecer aquilo que são os laços, uma independência geopolítica. Ouve lá, ele está na China à procura de uma liberdade geopolítica, uma liberdade que com essas potências meio que não existe. Então, isso teria incomodado os Estados Unidos da América. Adivinhe de onde veio a resposta? Do Senado americano. O Senado americano é que reagiu a essas palavras de um presidente africano, uma coisa que não acontece muito. Vocês sabem muito bem, muitos africanos poderiam falar coisas que pudessem falar, mas não havia muitas reações. Neste exato momento onde muitos países, quando vão para a China, para a Rússia, discursam coisas e que essas coisas incomodam, então a reação já vem diretamente dos Estados Unidos da América. E, realmente, o presidente queniano ainda falou várias coisas aqui referente a traições, às sanções que os Estados Unidos da América vêm impondo aquilo que a China e muitos outros países. E ele disse que esse modelo, tudo isso que os Estados Unidos da América está a fazer, está errado. Família, nós temos que considerar que Quênia é um país que realmente China investiu bilhões e bilhões de dólares. Vocês sabem como é que é. China tem maiores investimentos no país africano aí, que é Quênia, que na área de infraestruturas, na área da saúde, na área de telecomunicações e tecnologia. Portanto, Quênia beneficiou-se disso tudo. Só que Quênia é um país quebrado. Esse presidente, até esta parte, reclama de desafios financeiros em Quênia. Quênia está muito quebrado e está a dever muito. É um país africano que deve bastante, quer dizer, o Fundo Monetário Internacional, FMI. E, mano, eles já se deram conta de que taxas altas que o FMI dá, quando esses países são endividados pelo FMI, eles já se deram conta que realmente não tem como sair desse ciclo de dívidas. Por isso que esses países hoje estão a tomar rumo, já estão a tomar uma certa posição. O que isso representa? O que o Senado americano consegue ver que realmente as coisas estão a sair muito do controle? Porque agora não tem como mais controlar os países pequenos que antes conseguiam controlar. Esses países estão a se revoltar, estão a sentir, querem sentir essa soberania de que nós somos livres de escolher os nossos melhores caminhos que poderão ditar melhor os seus destinos. Assim, a semelhança de Burkina Faso, Mali, Níger e entre outros países, assim estão se levantando cada vez mais países, estão a se alinhar com a China, com a Rússia, entre outras coisas. Sabe, família, isso é uma situação em que nós estamos a assistir uma decadência daquilo que é as potências que muitos reinaram no mundo. Estamos a falar mesmo dos Estados Unidos da América. Não tem como falar das potências mundiais sem falar dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, principalmente do Donald Trump, que veio cortando tudo aquilo que talvez beneficiava a esses governos, talvez deve ser uma revolta, não se sabe. Mas se sabe aqui, o certo é que muitos países africanos já estão a se posicionar diante dessa hegemonia das potências mundiais. É claramente que não houve desenvolvimento no reinado dessas potências, não houve desenvolvimento. A África continuou muito pobre, sem contar que havia aquela coisa de colocar governantes corruptos como marionetes, como paus mandados que estavam lá simplesmente a serviço desses senhores. Só que agora isso está a acabar. Quer dizer, ainda são muitos, continuam nesse pensamento de que o Ocidente ele vai libertar. Mas a verdade é que não vai, eles vão continuar com o poder, já que eles têm muito dinheiro e dita as regras mundiais. Mas agora as coisas já não estão sendo como eles pensam, as coisas estão a tomar outro rumo, as coisas já estão, quer dizer, os países já estão se levantando, os países se deram conta de que, afinal de contas, temos outra potência. Uma potência que é a China, temos a Rússia que é uma potência militar, temos a China que é uma potência com dinheiro, com tudo. Então, eles conseguem sim
de uma certa forma, aí, trazer aquilo que é o desenvolvimento que querem. Família, é uma situação que vocês poderão aqui deixar nos comentários para nós entendermos o que realmente está a acontecer. Porque China hoje, Quênia, considera ele Quênia como um país muito estratégico. E esse presidente aqui está lá a falar dessas coisas todas, pensando de uma certa forma. Eu acho que os Estados Unidos da América, apesar que ainda dita as regras, né, impõe regras, te coloca sanções, você fica pobre, consegue sentir, cria narrativas sobre muitos países, mas a verdade é aquilo que eu já havia dito em outros vídeos. Quem sempre se juntar, por exemplo, à China, ele vai ser considerado comunista, não é? Porque o país em si, já que são países que nunca se dobraram a essas regras mundiais, não é? Então, para os Estados Unidos, o mundo, tipo, África é pobre, Rússia comunista, ditadores e tudo. Portanto, é assim, para eles, na percepção dos norte-americanos, é essa. Só que agora as coisas estão a mudar. Eu não sei realmente quem está certo e quem está errado. Não sei se nossos países têm que se curvar aos Estados Unidos ou vão ter que mudar desse paradigma e tentar olhar para outros horizontes. É o que está a acontecer, é o que nós estamos a assistir neste exato momento. Então, estamos a ver aqui a Quênia também indo por essa via. Eu acho que talvez a luta do Ibrahim Traoré, que ele, não só a luta, assim como o sonho dele de querer ver uma África que realmente tenha a sua própria autonomia, muitos países africanos tenham a sua própria autonomia, está a acontecer, não é? Muitos países agora vêm tomando essa decisão. Temos Ghana que veio tomando outras decisões, temos a Namíbia, quer dizer, são muitos países, um vai se levantando e sentir aquela hegemonia própria, não é? Sem imposição de regras. Algo que por muitos anos era como se fosse regra. E se fizesse dessa forma já era imediatamente criticado, já era imediatamente sancionado, mas agora está diferente. Podem sancionar, mas está aí a China para ajudar. Podem sancionar, mas está aí outros países que podem ajudar. Portanto, agora parece que o mundo tem opções, o mundo já tem várias opções e com isso ninguém mais se sente preso. O que vocês esperam ver nos próximos tempos com relação a essa dinâmica que o mundo está a tomar hoje em dia para os próximos anos? O que vai acontecer afinal de contas? Será que isto vai terminar muito bem ou vamos terminar aí com uma luta entre potências, quem sabe? Por hoje é tudo, família. Deixem vossa opinião aqui nos comentários e nós nos veremos naquilo que é o nosso próximo vídeo. Fui!